Mateus capítulo de número 17. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Amém? Então, Moisés e Elias é quem vão aparecer aqui em Israel. E os judeus, eles vão crer que eles são Moisés e Elias, porque eles vão fazer os sinais na frente deles. Eles vão falar em nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E eles têm uma missão. Eles precisam recrutar no meio daquele povo 144 mil judeus. No mínimo, 144 mil homens judeus virgens vão acreditar na pregação de Moisés e Elias. Amém? E são esses 144 mil judeus. Por quê? Porque a Bíblia diz que estes têm uma missão especial. No livro de Zacarias, no capítulo de número 4, nós vamos ver novamente o contexto histórico, bíblico, profético das 2 testemunhas aparecendo. Olha o que diz. Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 1. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse: o que vê? E eu respondi: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos. E junto a este 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda, do vaso de azeite. Amém? Agora pula para o versículo de número 11 do capítulo 4 de Zacarias. Prossegui e lhe perguntei: quem são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? Tornando a falar-lhe, perguntei-lhe: quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão juntos aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me respondeu: não sabes o que é isto? E respondi: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Amém? Então aqui vai aparecer as 2 oliveiras, os 2 ramos. São aqueles 2 ungidos que estão diante do trono de Deus. Entendeu agora por que Moisés e Elias não passaram pela morte? Amém? Você entendeu o propósito de Moisés e Elias não terem passado pela morte? Porque Moisés representa a lei, Elias os profetas. E a lei e os profetas não morreu, permanece. E Moisés e Elias não passaram pela morte. Amém? E a Bíblia diz que Jesus é maior do que Moisés e Elias. Ele é maior que a lei e maior que os profetas. É o governo de Cristo. Mas a lei e os profetas são base do seu governo. Amém? Acompanhando comigo? Então, agora você pula para Zacarias, capítulo de número 12, versículo de número 1 diz o seguinte: o peso da palavra do Senhor. Fala o Senhor, o que estende o céu, funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele. Porém, Jerusalém como um copo de tremor para os povos em redor e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. Escute, o anticristo virá e vai cercar Jerusalém. Olha isso.
Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos que tentaram erguê-la. Certamente serão despedaçados e se ajuntarão contra ele todas as nações da terra. Amém? Então, vai se levantar a ira dos povos, porque as duas testemunhas vão estar em Jerusalém. E porque os judeus agora vão expulsar o anticristo, vão querer se levantar contra o anticristo. Porque ele vai querer se assentar no templo de Deus, parecendo ser igual a Deus, e vai colocar uma cadeira e vai querer ser adorado no pátio do templo. E os judeus vão expulsar ele de lá. E as duas testemunhas vão estar profetizando. E Jerusalém será um centro de resistência ao governo do anticristo. E nesse tempo, Israel será novamente enxertada na fé. Porque eles foram quebrados, os ramos naturais. E quando eles forem enxertados na fé e eles se quebrantarem ao ouvir a mensagem de arrependimento, olha o que as duas testemunhas vão pregar, que os 144.000 vão entender. Versículo de número 10 de Zacarias, capítulo 12. Mas sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem transpassaram, e o prantearão, como quem chora por um unigênito, chorarão amargamente por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito. Amém? Escute isso. A Bíblia mostra no Antigo Testamento, em Zacarias capítulo 12, versículo de número 10, que Israel será salvo o dia que eles se quebrantarem e reconhecerem que aquele que foi transpassado pela lança, aquele que foi furado pelos espinhos, aquele é o verdadeiro Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse dia chorarão e vão clamar dizendo: Jesus, Filho de Davi, nos socorre, tem misericórdia de mim. Amém? Você entende isso? Então, a tribulação tem um propósito, irmão. O livro de Apocalipse tem um propósito. É redimir a nação de Israel, é redimir os judeus. Para de ficar querendo voltar para a sombra das coisas passadas, querer viver como judeu. São os judeus que precisam vir para a luz da graça de Cristo, e quando eles se arrependerem e aceitarem a palavra do Senhor, então o Senhor vai vir e vai salvá-los. E sabe o que é mais lindo? A igreja virá com ele. Amém? A igreja vai vir com ele. E quer ver uma prova que os 144.000 não são as testemunhas de Jeová? Não são os gentios? É Zacarias, capítulo 12, versículo de número 11. A Bíblia vai mostrar a linhagem como é separada. Olha o que diz. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Megido. E a terra pranteará, cada linhagem à parte. A linhagem da casa de Davi, à parte. E as suas mulheres, à parte. A linhagem da casa de Natã, à parte. E as suas mulheres, à parte. A linhagem da casa de Levi, à parte. E suas mulheres, à parte. A linhagem de Simei, à parte. E as suas mulheres, à parte. Todas as demais linhagens, cada linhagem à parte. E suas mulheres à parte. Amém? Deus tem contado os dias em que ele vai trazer de volta Israel para debaixo de suas asas e vai enviar o seu Espírito para que o judeu conheça o verdadeiro Messias, o Salvador. Amém? Então, irmãos, esta é o propósito, a função
das duas testemunhas. Esta é a função das duas testemunhas. Esse é o propósito das duas testemunhas. Esse é o testemunho das duas testemunhas. E a Bíblia diz que então Satanás, ele vai entrar em Jerusalém e vai chegar até o pátio do templo, né? O cerco vai furar, Israel não vai conseguir se defender das nações que estarão atacando junto com o anticristo, a coalizão, e ele vai entrar, estes homens, eles vão correr para os montes e vão começar a clamar pedindo socorro a Deus, e o inimigo vai entrando e ele vai entrar sobre a cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. E a Bíblia diz que eles vão matar as duas testemunhas. E quando as duas testemunhas forem mortas, o pranto que já era grande será ainda maior. E depois que esse pranto for tão grande, por 3 dias e meio, virá o Espírito de Deus e vai ressuscitar as duas testemunhas. Veja que as duas testemunhas serão mortas, isso será televisionado, isso será gravado para o mundo ver, e eles não serão sepultados. Porque eles vão ser um troféu de guerra. O anticristo vai estar tão cego de raiva, que ele diz assim, deixa ali eu mostrar que eles foram mortos, que os enviados de Deus não têm poder contra mim, que os 2 ungidos não têm poder contra mim, e ele vai estar tão cego de ódio e de raiva que ele vai se esquecer dessa profecia. E Deus lá do céu vai estar dando risada, como diz o Salmo, Deus, ele dá risada dos seus inimigos, e ele olha para baixo e vai dizer, não deixa sepultar não, porque eu ainda vou ressuscitar aqueles que estão mortos. Amém? Meu irmão, Deus nunca perde uma batalha, mesmo quando parece que tudo está perdido, Deus tem a solução. Deus é o único que nunca chega atrasado, mas se ele chegar depois da hora que você imagina que seria perfeita, ele ainda pode fazer alguma coisa diferente acontecer, ele ainda pode ressuscitar, ele ainda pode dar vida, porque ele tem poder sobre os céus, a terra, o mar, sobre tudo. Deus é o único. Se eu chegar atrasado, eu não tenho mais como fazer algo para mudar. O que passou, passou. Se Satanás se atrasar, ele não tem como voltar atrás, ele não pode trazer alguém dos mortos à vida, ele não tem esse poder. Mas Deus tem poder sobre a morte, aleluia. Então não existe nada que foge do controle do Senhor, receba essa palavra. E a prova disso é que as duas testemunhas, elas não vão ser sepultadas, porque elas serão ressuscitadas. Escute uma coisa, o inimigo pode até ter conseguido matar algo na sua vida, mas não vai dar tempo de enterrar. Deus vai ressuscitar. Porque o propósito do Senhor prosperará. A palavra do Senhor se cumprirá. E a Bíblia diz que eles vão ressuscitar, porque depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e ficaram em pé, e caiu grande temor sobre os que viram. E veio uma voz do céu que lhes dizia, subi até aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos presenciaram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, resultando na morte de 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e glorificaram o Deus do céu. E o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo tornaram-se do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ou seja, isso aqui é a chegada da Nova Jerusalém. É a vinda do Senhor Jesus. Aqui é o enredo final. Então, as 7 trombetas, os 7 flagelos da ira de Deus vão acontecer no período aqui da grande testemunha, das duas testemunhas. Amém? Então, Apocalipse capítulo 11 resume a grande tribulação e entender quem são esses 2 personagens, o seu papel, suas características, suas missões, sua pregação, para você entender o propósito de Deus para esse tempo
E aí alguém vai me dizer que a igreja estaria aqui com Moisés e Elias, que os santos ainda não foram arrebatados. Mas como que você explica que as duas testemunhas vão trabalhar em Jerusalém para a salvação de Israel? Entendeu? Como que você explica que só as duas testemunhas sobem ao céu? Se fosse a igreja, esse seria o momento que a igreja teria que ir junto com eles. Como que você explica essas pragas serem enviadas sobre toda a terra pela boca das duas testemunhas? Elas não são para a igreja, elas são para o mundo, elas são para os ímpios. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, a igreja já não estará mais aqui, porque neste momento a igreja do Senhor Jesus, ela vai voltar com o Senhor nos ares. Ela estará voltando. Então, Apocalipse 11 é isso. É um resumo da grande tribulação. Depois Apocalipse 12 vai falar de um sinal no céu, uma visão espiritual. E vai voltar depois com Apocalipse capítulo 13, detalhando melhor o reino do anticristo. Mas cronologicamente falando, Apocalipse 11 terminaria e já começaria aqui, ó. Apocalipse 11, versículo de número 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo tornaram-se do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. É o reinado milenar de Cristo chegando na terra. Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir, que tomaste teu grande poder e reinaste. As nações se enfureceram e veio tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem ao teu nome, aos pequenos e grandes, e para destruir os que destroem a terra. Então abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Isso aqui é a vinda do nosso Senhor Jesus. Você já chega em Apocalipse capítulo de número 19, porque a Bíblia diz: depois dessas coisas ouvi no céu como que forte voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, a salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e da sua mão vingou o sangue dos seus servos. Então você percebe uma grande voz que dizia: aleluia, a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Senhor Deus. Da mesma maneira, grande voz disse: os reinos do mundo tornaram-se do nosso Senhor e do seu Cristo. É o fim do governo do anticristo. Apocalipse capítulo de número 11. Então daqui para frente você vai ter um detalhamento do que vai estar acontecendo no livro de Apocalipse. Quando você entende quem são as duas testemunhas, você consegue entender o que o Senhor, ele está fazendo e falando para o seu povo. Amém? Se você gostou desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aí o seu comentário, pode marcar alguém, compartilhar, tá bom? Deixa o seu curtir, aperta o sininho, aperta as notificações e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe.